Oi, oi, meu querido e minha querida! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos de volta aqui mais uma vez nos microfones da Rádio Vibe Mundial para trazer um pouquinho mais de conhecimento, informação e entendimento a respeito de odontologia da nova era, né? Odontologia da nova era, como a gente costuma falar sempre, é esta integração que nós estamos fazendo, o que nunca deveria ter sido separado, entre a medicina e a odontologia. A intenção desse programa é trazer para vocês um entendimento de como esse processo acontece e de como você pode investir cada vez mais na sua saúde através de um tratamento odontológico. Porque veja, todos nós precisamos fazer com uma certa frequência tratamentos odontológicos, não é verdade? Então a gente tem que ir lá, o básico que é aquilo, fazer uma limpezinha nos dentes, ver se não tem cárie, ver se a gengiva não está inflamada, ver se não tem um problema aqui e ali. E aí os mais avançados ver se vai fazer um implante, se vai corrigir os dentes, se vai isso, se vai aquilo. Então, nós passamos a vida toda frequentando o dentista. O que mudou agora com essa odontologia da nova era é que a gente vai ao dentista não simplesmente para saber dessas questões, mas para verificar como, através deste tratamento, desse cuidado com a boca, nós vamos poder buscar melhorias para a saúde do nosso corpo como um todo. E é desta forma que a gente vê a odontologia integrada à medicina. Na verdade, por uma questão de estudo, nós fomos separando uma coisa da outra, né? Como, por exemplo, você tem diversas especialidades. Você tem o sujeito que é especialista só nos olhos, e aí ele faz um bom período de estudo para se aprofundar no entendimento de como os olhos funcionam e como a gente pode tratar e cuidar dos olhos. E isso aconteceu também com a odontologia. Na odontologia foi ainda mais interessante, porque surgiu um segmento da medicina, que é a odontologia, e esse segmento foi se dividindo em vários outros, porque, veja, tem gente que é especializado só no canal, tem gente que é especializado em restaurar, tem gente que é especializado só na gengiva, e assim por diante. Por que que isso acontece? Porque a quantidade de informação que se foi colhendo ao longo dos anos sobre cada ponto era enorme. Então não dava para uma pessoa estudar todas as áreas e conhecer todas as áreas. Ele teve que escolher uma e se aprofundar naquela. Aí, às vezes, com um pouco mais de prática e tempo, ele faz mais uma e vai somando. O que nós fizemos de diferente foi refazer essa reconexão, essa conexão com a medicina, né? Entender que, por exemplo, um probleminha de um canal de um dente pode trazer problemas na saúde biológica de uma maneira ampla. E isso foi ampliando. E também entender que a nossa arcada dentária, ela controla alguns aspectos importantíssimos da nossa saúde. Por exemplo, o sistema respiratório depende do formato da nossa boca, assim como a nossa postura esquelética, a nossa coluna, assim como o nosso aparelho digestivo, que, como você bem sabe, a digestão começa na boca. Então, a partir desse processo, quando se tem alterações na sua estrutura de arcada, você tem alterações no seu corpo. E a contrapartida também é verdadeira, né? Quando você tem alterações biológicas no seu corpo, vai estar refletindo na sua boca. Então, entender e processar esse entendimento, né, esse conhecimento, melhor dizendo, vai nos ajudando a fazer com que a gente busque caminhos, métodos e meios para cuidar da sua saúde. Espero que eu não tenha sido muito prolixo aqui, mas se você achar que ficou alguma dúvida, alguma coisa, fica à vontade de nos perguntar, tá? Eu vou aproveitar aqui, já vou até passar os nossos contatos para que você, às vezes, diante do programa que você vai nos acompanhando, vai ouvindo, você vai percebendo, vão surgindo dúvidas, vão tendo questionamentos e aí você pode nos perguntar, tá? Então vamos lá. Você pode falar conosco pelas vias normais, que hoje em dia se usa bastante, que é o WhatsApp. É o que a turma mais usa hoje em dia, mas você pode usar aquilo que for da sua preferência. Vou passar aqui o WhatsApp, ó,
4774 4220. Vou repetir, ó. 94774 4220, tá? Então você entra em contato conosco, pode mandar sua mensagem, deixa salvo no seu celular, porque conforme você vai tendo ideias, você já pega e manda pergunta lá pra gente, e nós vamos te ajudando dentro do que nós soubermos para fazer você entender melhor e cuidar melhor da sua saúde. O que você acha? Tá? Então vamos lá. E aí você pode também, você que prefere, entrar em contato através dos telefones fixos, né? Do telefone fixo, que a gente usa cada vez menos, mas está lá para vocês também. É o 3287-7010. 3287-7010, tá? Só lembrando que se você estiver fora de São Paulo, deve colocar o prefixo 11, tá? Porque eu sei que muitos dos ouvintes ouvem em diversas localidades. E se você estiver fora do Brasil, lembre de colocar o número 55 e o 11 para acessar os telefones. Mas é claro que você pode também falar conosco através das mídias sociais. Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn. Então, todas essas mídias você pode estar entrando em contato com a gente, através pelos sistemas de podcast, você também consegue. Tá aí uma boa dica para você que gosta de se aprofundar nos assuntos. Você pode usar uma das plataformas de podcast, por exemplo, o Google Podcast, o Spotify, o Deezer, e começar a assistir os episódios e programas que nós criamos para ampliar o seu entendimento a respeito da sua própria saúde. Porque todo mundo tem boca, né, gente? E todo mundo precisa cuidar da boca. Se você tiver a informação certa, você vai ter um cuidado melhor com a sua boca e, consequentemente, com a sua saúde, tá? Então, vamos falar sobre um tema aqui. Nós fizemos uma série de programas falando sobre as questões associadas ao distúrbio de ronco e de apneia, né? E eu estava revendo todos os tópicos lá e eu percebi que faltou um tópico para a gente abordar neste assunto que é de grande importância, né? E o tópico era aquela sensação do sujeito acordar sufocado na madrugada, né? Acordar com sensação de sufocamento. Muitas vezes as pessoas têm pesadelos, elas têm pesadelos pensando que elas estão se afogando ou que estão em um recinto fechado com falta de ar, e essas são situações importantes. Hoje nós vamos explicar um pouco sobre este tema, que faz parte de uma série de sinais e sintomas que estão associados ao que nós chamamos de síndrome da apneia, hipoapneia obstrutiva do sono, tá? Que, de uma maneira simples, nós chamamos simplesmente de problemas com ronco e apneia. Só para a gente não perder aqui, que muitas vezes as pessoas estão nos ouvindo pela primeira vez, então nós temos que entender o seguinte: ronco é o som que o ar faz por encontrar dificuldade de passar na nossa via respiratória. Então o ar está tentando passar, mas ele não encontra facilidade de passar, ele encontra obstáculos na sua passagem e, em consequência disso, o ar vibra os tecidos e esses tecidos vibrando produzem o som do ronco, tá? E a outra situação são as apneias. Apneias é quando o ar ele passa 90% ou menos. E tem também algumas outras situações, que é a hipoapneia, né? Que é quando o ar passa em 50% ou menos. Isso eu não vou me aprofundar muito para não ocupar aí o seu tempo, para a gente ser mais direto ao assunto também. Claro que a gente tem que procurar colocar a coisa de uma forma didática, mas também não preciso fazer aqui uma prévia de uma especialização em medicina do sono para que você entenda o assunto, né? Então, o ponto é, o fato do ronco e da apneia é gerado por uma obstrução da passagem do ar. Ao longo dos anos, pesquisando, buscando, estudando, nós fomos entender que isso se encaixava num dos quesitos que eu ainda falei agora, que era a arcada dentária influenciando no sistema respiratório. O que acontece?
A sua arcada dentária, ela pode apresentar falhas de crescimento. Ela pode não crescer para os lados, pode não crescer para frente, pode não crescer em altura. E em decorrência disso, a sua língua fica apertada dentro do espaço de arcada. Aliás, se você quiser saber um pouco mais sobre a questão da língua, existe um vídeo que nós fizemos, tá no YouTube, e você vai ver falando exatamente sobre esta questão da língua, né? Como é que é o formato que ela fica quando ela está sem espaço? Que padrão de marcas ela passa a ter quando você não tem o espaço dentro da boca para acomodar sua língua? E vamos lá, eu falo sempre isso. Relaxe, você não tem a língua maior que a boca, tá? Simplesmente a sua arcada não atingiu o crescimento que ela estava destinada a ter, tá? Mas tudo isso tem caminhos e soluções. O ponto final da história é que, quando a sua língua não cabe dentro da sua boca, ela é obrigada a estreitar a passagem do ar na sua garganta, né? A passagem do ar na garganta é onde o fluxo todo da respiração acontece, e não importa se o nariz está todo limpo ou obstruído, porque se aqui embaixo estiver, vamos lá, seu nariz está todo limpo ou obstruído, você não tem desvio de septo, você não tem adenoide, você não tem cornetos inflamados, mas você tem uma língua que estreita a passagem do ar ali na região que a gente chama de orofaringe, que é a garganta. Então, toda aquela via limpa não vai resolver, o ar não vai conseguir passar, e aí surge o quadro do ronco e apneia. Da mesma forma, gente que tem essa situação toda via limpa, com o tempo pode fazer crescer adenoide, desvio de septo, hipertrofia de cornetos, porque a língua está roubando espaço naquela porção da via respiratória em si. Então, o que eu quero que você compreenda aqui, a minha intenção nessas palavras, é fazer com que você entenda o seguinte, resumindo, quando a boca não cresce, a língua fica sem espaço, ela tem que recuar para trás e aperta a passagem do ar, fazendo com que você respire menos do que deveria. Ao respirar menos do que deveria, você gera um déficit na sua saúde e o seu corpo vai manifestar um sinal e um sintoma, alguns sinais, alguns sintomas, que na verdade, neste caso, vão se apresentar como ronco e apneia, tá? Dentre os sintomas associados ao ronco e apneia, nós já falamos de vários deles aqui, mas como eu disse, eu percebi que tinha ficado faltando um, que é um sintoma que acontece com muitos casos e não tinha sido abordado. Por isso eu estou aqui complementando, que a gente faz lá o nosso checklist, confirma, vê todos os programas, para que a gente coloque a coisa com maior diversidade possível, ampliando o seu entendimento, passando sempre para as bases para que você consiga compreender da melhor maneira possível. A minha intenção é essa, trazer informação e conhecimento para que você consiga decidir melhor a respeito de como investir na sua saúde, tá? Muito bem. Então vamos lá, começou logo que nós, em final dos anos, foi mais ou menos 92, 93, nós começamos a trabalhar com pacientes com distúrbios do sono. Naquela época era ronco, né? Nós nem sabíamos da existência de apneia, e aí começamos a entender e descobrir que existia a apneia, que era paradinha respiratória ou dificuldade de respirar, e alguns desses pacientes contavam o seguinte: doutor, eu acordo com a sensação de que eu estou me afogando. Eu acordo desesperado com falta de ar. Outro conta, fala assim, doutor, eu acordei tão desesperado na madrugada que eu levantei e fui em direção à janela. Eu comecei a tentar quebrar a janela do meu quarto, porque a sensação é de que não tinha ar no quarto. Eu precisava de ar, eu estava sufocado. E outro chegou e contou que ele acordou a filha, que era biomédico ou médica, não me lembro exatamente, acordou na madrugada pedindo para que ela furasse, fizesse aquela traqueostomia, sabe? Aquele furinho na garganta, porque ele não conseguia respirar. Então, era uma situação desesperadora para essas pessoas. Mas, o que estava acontecendo de fato? Alguns era só o sonho e outros despertavam e tentavam puxar o ar e não conseguiam. Por que isso acontecia, né? Então, esse é o programa de hoje, é isso que nós vamos falar aqui. O que acontece é o seguinte, o sujeito, quando ele entra num quadro onde o fluxo respiratório dele, nasal, não está acontecendo adequadamente, ele acaba tendo um problema de respirar pela boca. Ao respirar pela boca,
o ar não é aquecido, não é filtrado, não é umidificado. Então, ele não é preparado para chegar nas vias respiratórias inferiores. Então, veja, a partir do momento que o ar entra pela boca, principalmente nos dias mais frios, o ar entra pela boca, ele resseca a saliva da boca, né? Ele vai ressecando toda a boca, porque a boca é, sem dúvida nenhuma, uma alternativa para o fluxo respiratório, mas não é o caminho ideal para que a respiração aconteça. Então, diante desse contexto, o ar vai secando a boca e pode chegar a um ponto que a situação fica toda tão seca, talvez alguns de vocês já tenham passado por situação de boca muito seca, que os tecidos, eles começam a ficar grudando um no outro, né? Então, veja, esses pacientes que acordaram e não conseguiam respirar, tinham a sensação de que não tinha ar no quarto, e aí entra num raciocínio mais paranoico, né? Quer dizer, não tem ar aqui, eu preciso buscar, vou quebrar minha janela, por exemplo. São situações que, e já no irracional, mas é uma busca desesperada da sobrevivência, né? Que o corpo tenta achar seu caminho. E isso acontece porque aqueles tecidos, eles acabam, entre aspas, né, colando e ficando aderidos um ao outro, e aí a pessoa tem dificuldade. Porque se fizer alguns movimentos, por exemplo, numa situação como essa, bota a língua para fora, né? Bota o linguão para fora, faz os movimentos, mexe com o queixo, aí vai liberar ali e vai puxar o ar, tá tudo bem. E volta ao normal, mas é que acorda apavorado, acorda assustado. Então, dentro dessa situação, o que a gente precisa entender, por exemplo, primeiro, o que acontece para essas pessoas terem este quadro de acordar com essa sensação de sufocamento é uma situação onde a arcada não cresceu, não desenvolveu, diminuiu o espaço para a língua colou nas paredes da via respiratória, junto com a amígdala, com toda a estrutura que tem ali, o paciente não consegue gerenciar esse processo, não tem saliva, a boca está seca, e aí ele entra em desespero. Pode o organismo dele perceber que está com problema e gerar um sonho que está dizendo que ele está se sufocando. É uma maneira do corpo levar a pessoa a despertar. São mecanismos que a gente vai estudando, entendendo que, na verdade, o corpo está tentando buscar ajuda, né? Então, essa sensação de sufocamento é muito comum nos quadros de apneia, hipopneia, mais apneia do que hipopneia, tá? E as pessoas realmente se assustam com isso. Muitas vezes você tem quadros associados. Por exemplo, como a pessoa ficou algum tempo sem respirar, quando ela acorda e que ela começa a respirar, o coração dela também dispara, né? Ela tem um processo de taquicardia. O coração dispara porque estava sem receber oxigênio, então o coração teve que economizar, bater mais devagarinho, porque não tinha oxigênio disponível. E quando o oxigênio entra, o coração dispara para justamente levar o oxigênio para os tecidos, para as células, para que o corpo sobreviva, tá? Então, esse é o quadro em si que faltava a gente complementar aqui e explicar para vocês. Bom, mas não adianta a gente simplesmente ficar apontando problemas e não mostrar para vocês soluções, não é mesmo? Então, vamos lá. De que forma a gente pode lidar com um quadro como esse? Qual é o caminho melhor que a gente pode fazer para lidar com esse tipo de problema? Ao longo dos anos, diversas tecnologias, sistemas de tratamentos foram criados para tratar esse distúrbio do sono, né? E, como eu disse, essa sensação de sufocamento, ou sufocamento já na própria palavra, né? Faz parte desse quadro que nós descrevemos aqui. O que eu gosto de fazer é o seguinte, eu gosto sempre de tratar causas, né? Eu sou muito motivado em buscar entender quais são as causas e tratar as causas originais do problema, porque isso me garante a possibilidade, pelo menos, né? Ou me garante que estamos no caminho da solução definitiva. E é assim que eu gosto de pensar. Muito bem. Como nós descobrimos que o problema todo estava nas deficiências de crescimento da arcada, na grande maioria das vezes,
nós dedicamos muitos anos da nossa vida em criar sistemas que pudessem compensar e suplementar as arcadas que não poderiam ser corrigidas e sistemas que pudessem corrigir as arcadas que a gente tivesse condições. E foi assim que nós desenvolvemos os sistemas DARA, que é o dispositivo anti-ronco e anti-apneia, e o sistema Clear Balance DARA, que é um sistema que conjuga a tecnologia de compensação e suplementação e, além do mais, corrige a estrutura dentária. O corrigir a estrutura dentária é um modo de ampliar o espaço para que a língua se acomode dentro da boca e que possa permitir para você respirar mais e melhor, tá? Então, o nosso processo passa, sempre que possível, pela correção. Aí a correção na infância, por exemplo, as crianças também roncam, é uma correção ortopédica e ortodôntica. Na idade adulta, ela pode ser ortopédica e ortodôntica, mas na maioria das vezes é ortodôntica, sempre com o enfoque de ampliar a sua capacidade respiratória e complementada através de aparelhos especiais que foram desenvolvidos lá em 1994, nós criamos o nosso primeiro aparelho para tratar distúrbios de ronco e apneia, né? E começamos, então, evoluindo. Mas pode ser feito, por exemplo, através de trocas de dentaduras, pode ser feito através de reabilitação oral, né? Você trabalha os dentes de forma a melhorar a condição de saúde. Então, a indicação é o seguinte: se você tem esse tipo de problema ou conhece alguém que tem, indique-o, ou você mesmo, para que agende uma consulta de diagnóstico. Porque através disso nós vamos descobrir o que está acontecendo. Qual é a indicação de tratamento nesse caso, tá? Então aí você deve agendar sua consulta de diagnóstico. Nós vamos verificar como proceder para cuidar e levar você para a melhor solução possível. Que tal? Vou passar aqui os telefones, então, para você já agendar sua consulta de diagnóstico. Vai ser um prazer recebê-lo na Odontobalance e investir e cuidar da sua saúde. Telefone. Então lá, WhatsApp 94774-4220. Vou repetir. 94774-4220 ou 3287-0433 ou 3287-7010, tá? Lembrando, digita o número 11 na frente e entre em contato. Mas você pode também nos seguir. Aliás, se você não está seguindo, segue a gente no YouTube, segue a gente no Instagram, vai acompanhando lá, porque a gente vai sempre colocando conteúdos e a nossa intenção é muito clara, não é gastar seu tempo, mas colocar conteúdo para que você possa usar para a sua vida, tá certo? Grande abraço para todos vocês, muitíssimo obrigado pela sua audiência, continue nos acompanhando. Grande abraço, até o próximo programa. Tchau, tchau.